Seja muito bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou iniciando uma série de vídeos tratando sobre o muçulmano e o evangelho, baseado no livro Meu Grande Amor por Jesus Me Conduziu ao Islã. Eu convido você que é cristão, você que não tem religião, enfim, você que se interessa pelo assunto, nessa série de vídeos eu vou estar trabalhando com esse livro, que é um testemunho do Simon Alfredo Caraballo, que é um ex-cristão convertido ao Islã. Ou seja, eu vou tratar numa série de vídeos o que levou esse cristão em relação aos evangelhos a não seguir mais o cristianismo, beleza? Vai ser algo interessante, algo que vai ser feito análises profundas, porém creio que vai ser bem produtivo às pessoas que acompanham o canal. Convido a todos aí a assistir o vídeo aí após a nossa vinheta. Muito obrigado. O vídeo com o título O Muçulmano e o Evangelho, como se preparar para enfrentar o islamismo, é o tema que vou tratar hoje aqui. Esse vídeo vai estar na série Analisando o Islamismo. Nesse vídeo eu vou tratar o capítulo 3, intitulado Os Evangelhos, do livro de Simon Alfredo Caraballo, com o título Meu Grande Amor por Jesus Me Conduziu ao Islã. Nesse vídeo, eu vou tratar o capítulo 3 desse livro, eu como cético, uma pessoa que não sigo nenhuma religião, abordando do lado de fora da religião como um muçulmano ele enxerga os evangelhos canônicos da Bíblia cristã, numa perspectiva islâmica. Para você que é cristão, tem um desejo, assim como eu um dia fui cristão, e você tem o desejo que o evangelho, a mensagem de Jesus, essa mensagem cristã de Jesus que você tem dentro da sua Bíblia, que a sua igreja prega, chegue até o Oriente Médio, na janela 10/40, né, ali em países como a Síria, o Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita, aquela região do Oriente Médio, aonde o cristianismo não consegue ganhar força. Esse vídeo eu estou fazendo para você analisar e se preparar para que, se você não entende o porquê que essa mensagem a mensagem cristã do cristianismo não consegue ter um forte impacto no mundo árabe islâmico, não é somente pela questão do terrorismo ou do fundamentalismo propriamente, da violência, né, gerada pelo fanatismo e pelo fundamentalismo religioso. Tá? Existe uma linhagem apologética islâmica que vai indicar problemas no cristianismo em relação à fé islâmica, né, com um ponto de vista da fé islâmica, beleza? Então eu vou iniciar o texto aqui. Esse vídeo, né, como falei já na abertura, né, vai gerar outros vídeos, né, uma série. Enfim, esse capítulo 3 aqui ele vai render alguns vídeos. Porém, para quem acompanhar, vai aprender muita coisa interessante, tá? Independentemente se você é um muçulmano, se você é cristão, ou se você é uma pessoa cética, né? Um ateu, um agnóstico, uma pessoa religiosa, um panteísta, enfim. Todas as pessoas são muito bem-vindas aqui ao canal. Bom, o texto aqui do capítulo 3, do livro do Meu Grande Amor por Jesus Me Conduziu ao Islã, de Simon Alfredo Caraballo, ele inicia da seguinte forma. Os 4 evangelhos conhecidos como de Mateus, Marcos, Lucas e João são encontrados no Novo Testamento da Bíblia. Eles foram escritos entre 70 e 115 anos depois de Cristo, décadas depois da partida de Jesus, e estão baseados em documentos dos quais não há nenhum registro. O Evangelho, segundo Marcos, foi o primeiro escrito em Roma, pelo menos 40 anos depois da partida de Jesus. Aqui o autor do livro, ele expõe a primeira problemática que você tem dentro dos evangelhos da Bíblia, né? Da biografia de Jesus, porque uma particularidade que você tem dentro da Bíblia, falando-se de evangelho, é que o evangelho ele traz a biografia da vida de Jesus. Então, ou seja, todo o cristianismo é baseado na pessoa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus, ele veio, ele é o verbo de Deus encarnado, ele viveu, ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Se você não tiver essas bases, o cristianismo não é algo inexistente.
A fé cristã se baseia na ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. E na vida de Jesus aqui no período que ele viveu, como como o próprio Deus, Deus encarnado na pessoa de Jesus, e Jesus sendo também o próprio Deus. Tá? Essa é basicamente a concepção cristã. Tá? Porém, para um muçulmano que não crê na divindade de Jesus, mas que crê em Jesus como um grande profeta, que Jesus ele não morreu, ele não passou pelo processo de crucificação e morte e depois ressuscitou. Jesus, ele antes de ser preso, ele foi ascendido aos céus de acordo com a crença, a tradição islâmica. Então, a primeira problemática que o autor traz aqui nesse relato é referente à biografia de Jesus, ou seja, Jesus ele viveu no começo, nas primeiras décadas do século I. Porém, dos 4 evangelhos que você tem dentro da Bíblia cristã, o primeiro evangelho escrito entre Mateus, Marcos, Lucas e João é o evangelho de Marcos. Ele é o primeiro evangelho que foi escrito. A partir do evangelho de Marcos, que é o primeiro que foi escrito, o evangelho segundo Mateus foi escrito em grego, prosseguindo aqui a leitura. Aproximadamente em 90 depois de Cristo, o evangelho segundo Lucas foi escrito também em grego por volta do ano 80 depois de Cristo. Então, ou seja, a partir do evangelho de Marcos, você tem o evangelho de Mateus e o de Lucas. De forma cronológica, respectivamente, você vai ter o evangelho de Lucas e depois o de Mateus. Aqui também outro detalhe, ele fala aqui sobre partida de Jesus, ou seja, sobre a ascensão de Jesus. Se você é cristão, fique sabendo que o muçulmano ele crê que Jesus, assim como você crê que Jesus ascendeu aos céus, o muçulmano também crê. Todo muçulmano ele tem que crer que Jesus é o Messias, ele confirmou a Torá, ou seja, a lei de Moisés, a instrução dada ao povo de Israel, e o Evangelho. Se o muçulmano ele não crê nisso, ele não pode nem ser considerado muçulmano. Creem, veneram e respeitam muito a pessoa de Jesus, porém como um profeta. Eles não creem que o Jesus é o próprio Deus, é a divindade, algo divino. Eles não creem dessa forma. E sim que Jesus ele foi um grande profeta enviado, um profeta muito especial. De toda uma geração de profetas que o povo de Israel recebeu, Jesus ele fecha essa geração. Mas eles consideram Muhammad, ou seja, no caso o profeta Maomé, superior de certa forma a Jesus, porque Muhammad foi o último profeta enviado ao mundo e também foi um profeta universal. Ele teve uma mensagem universal. Que a partir do profeta Muhammad você tem a religião, o Islã, e você tem o Alcorão, que é um livro universal. Comparado com a Bíblia, ele é um livro mais universal. Então isso aí vai ser um ponto de defesa que o muçulmano vai utilizar em relação ao cristão. Aqui nesse texto põe a questão da partida de Jesus devido a isso. Jesus, eles creem que Jesus ascendeu aos céus. Prosseguindo aqui a leitura, esses 3 evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque foram originados dos mesmos documentos perdidos a que nos referíamos antes. O Evangelho segundo João, no entanto, é profundamente diferente dos anteriores. É nesse Evangelho escrito entre 110 e 115 anos depois que a divindade e pré-existência de Jesus foram afirmadas, embora Jesus jamais tenha dito nada parecido. Um outro ponto também, eu vou até colocar aqui nossa imagem aqui no esboço aqui ao lado, você pode conferir, que o Evangelho, você tem os 4 Evangelhos da Bíblia, certo? Você tem Marcos, Mateus e Lucas, escrito em forma cronológica, embora aqui na imagem não seja de forma cronológica, tá? Em forma cronológica é Marcos, depois vem Lucas e depois vem Mateus, certo? Por último vai vir o Evangelho de João. O Evangelho de João, como eu costumo até brincar de forma irônica aqui no canal, ou também com as pessoas que eu converso sobre teologia, que o Evangelho de João eu considero um evangelho de carreira solo. Ele não é sinótico. Inclusive aqui eu estou utilizando, além do livro Meu Grande Amor por Jesus Me Conduziu ao Islã, do Simon Freud, eu estou utilizando também a teologia, a bibliologia teológica cristã. Tá? Não estou simplesmente expondo coisas do meu achismo. Eu só estou avaliando de forma cética, neutra e racional esse assunto. Beleza? Então, ou seja, o Evangelho de João, ele foi escrito, na verdade, a bibliologia cristã, ela atribui a datação do Evangelho de João no finalzinho do 1º século. Então, ou seja, a maioria dos teólogos cristãos concordam que os 4 evangelhos foram escritos, principalmente no caso do Evangelho de João, que é o último em ordem cronológica, comparado com os outros,
ele foi escrito até o final do primeiro século. Já aqui, Simon Alfredi, ele coloca que o Evangelho de João foi escrito entre 110, ou seja, entre 110 e 115 depois de Jesus, depois de Cristo. E ele tem a particularidade comparado com o outro. Confirma a pré-existência de Jesus, ou seja, o Evangelho de João, quando você ler o capítulo 1 do Evangelho de João, lá o autor, ele expõe Jesus, que Jesus é o Verbo encarnado. Ele tem uma pegada filosófica, muito mais filosófica do que os outros. Aliás, os outros evangelhos propriamente não têm uma pegada filosófica. O Evangelho de João já tem. Isso é um indício de que ele foi escrito bom tempo depois. Justamente quando o movimento cristão, né, a seita dos nazarenos, enfim, pegou já um bom crescimento, começou a sofrer divergências com o mundo grego, que tinha aquela base filosófica, filosófica, né, de vida. Então, também a cultura grega ela influenciou muito o cristianismo. Essa questão de concepção de céu em cima, uma divindade mora em cima, que morre e não vai para cima, vai para baixo, que vai ter o inferno, o Hades. Enfim, diversas concepções que o mundo grego cria, passou a incorporar no cristianismo. Tá? Então, o Evangelho de João, uma vez eu me recordo que o professor Fábio Sabino, ele ensinou que é um excelente professor, para mim eu considero um dos melhores teólogos que temos no Brasil, o professor Fábio Sabino, muito criticado, mas o melhor teólogo, um teólogo sério, é um teólogo que não segue a religião. Ele avalia, se a religião for um ônibus, ele é aquele passageiro que está do lado de fora observando o ônibus. Então eu considero o professor Fábio Sabino um dos melhores teólogos que temos no nosso país. E ele fala uma coisa que realmente tem um fundamento histórico crítico, que o Evangelho de João ele foi escrito de uma forma a combater a filosofia, aquela filosofia que estava entrando em divergência com a tradição oral dos evangelhos que você tem, por exemplo, baseado nos evangelhos sinóticos. Então, ou seja, se você tem o evangelho de Mateus e de Lucas, que é baseado em Marcos, o Evangelho de Marcos ele é baseado na fonte que era o conhecido como o conjunto de tradições orais, né, as narrativas orais acerca da história, da vida e obra de Jesus que rolava nas igrejas do primeiro século. Então, o autor aqui, logo no início, ele critica, tá, que no caso estão baseados em documentos das quais não há nenhum rastro, justamente por causa disso. Porque você tem diversas problemáticas dentro dessa questão. Que Jesus ele não escreveu nada referente sobre ele. Ele não deixou nada escrito. Todo cristão, todo teólogo, todo estudioso da Bíblia, que ele professa a fé cristã, se ele for honesto, ele vai saber que Jesus ele não deixou nada escrito a próprio punho. Certo? O que você tem são relatos de pessoas. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lá, quando Lucas ele direciona o Evangelho ao tal Teófilo, que alguns vão acreditar que era alguém amigo de Deus, outros que era um personagem muito importante, uma pessoa nobre, ele fala lá que ele procura, ele deixa claro, ali nos primeiros versos do capítulo 1 de Lucas, que ele procurou ser fiel aos relatos que se ouvia falar sobre Jesus. Então, por isso que o autor aqui critica a questão dos evangelhos, por causa disso, porque em primeiro lugar, não foi Jesus que é o autor daquele evangelho. Mas claro, né, você vai ter, de forma devocional, a interpretação devocional, vai falar sobre a questão da inspiração divina. Não. Jesus não escreveu de próprio punho, mas ele inspirou os autores. É isso que a igreja vai defender. O cristão vai defender dessa forma. Enfim, não vou nem entrar na questão de inspiração divina hoje, tá? Bom, o esboço aqui é um pouco grande, tá? Não vai para mim terminar aquele agora hoje, tá? Já estamos em 15 minutos de vídeo aí, um pouco mais de 15 minutos. Então, comentei aqui a primeira parte do esboço e em próximos vídeos eu vou continuar comentando o restante aqui desse esboço que vai trazer algumas coisas interessantes, beleza? Eu vou trabalhar esse capítulo todo porque, principalmente para você que é cristão e, como disse no começo do vídeo, né, para você procurar entender o porquê que muitos muçulmanos não aceitam o cristianismo.
Tá? Então aqui você tem um testemunho, né? Um relato de um ex-cristão que ele saiu do cristianismo e abraçou a fé islâmica, e aqui ele expõe o porquê que ele não seguiu mais o cristianismo. Vou encerrar aqui, no próximo vídeo eu vou prosseguir esse assunto aqui de forma mais aprofundada, a gente vai se aprofundando mais no assunto, beleza? Espero que tenha gostado. Se você não conhece o canal ainda, inscreva-se, deixe seu like, seu joinha, tá? Não se esqueça de se inscrever também nos canais parceiros do Derrubando Mitos, do amigo Samuel. Tem o canal também do amigo Edmilson e também tem o canal do nosso amigo grande Vinícius César aí, que ele traz também um conteúdo sobre ceticismo, religião, de forma bem racional, sabe? O canal do Vinícius é um puta de um cara inteligente. E eu agradeço a todos que têm apoiado o meu trabalho aqui, e no próximo vídeo eu vou continuar prosseguindo a leitura aqui do capítulo 3. Muito obrigado, forte abraço e paz a todos.